Olá, meus amigos, meus queridos amigos que estão espalhados aí por esse Brasil lindo e também por esse mundo, né? Eu queria conversar hoje sobre votos esquecidos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo, até que tomasse uma decisão importante de seguir a Cristo verdadeiramente, eu pisei muito na bola. No sentido de que havia passado por vários acampamentos, retiros, conferências e me emocionava muito, mas nunca tomava decisões importantes com relação a mudanças no meu caráter. E é interessante que encontrei um texto que eu gostaria de refletir aqui com a gente nessa conversa, que está em Gênesis 35, verso 1 a 7, que fala exatamente o seguinte: Deus conversando com Jacó, lhe chamando a atenção sobre votos que ele havia esquecido. Olha só, Deus parece que se lembra, hein? Nunca diga nada para Deus que você não esteja disposto a cumprir. Olha o que diz aqui o texto. Depois disso, disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as arrecadas que pendiam das suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, e ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou o lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. É interessante que essa história ela começa no capítulo 35, quando você, na verdade, ela começa muito antes, no capítulo 28, ela vai começar quando ele está fugindo do seu irmão e de repente se vê com um temor tremendo de que algo estranho vai acontecer para ele. Ele está com medo profundo da perseguição do seu irmão, do ódio que havia na sua família. Então ele tem uma visão de Deus, e ali naquela visão que ele está, no meio daquele, dormindo em cima de uma, com a sua cabeça numa pedra, ele faz uma promessa para o Senhor. E aí você vai ver do capítulo 28 até esse capítulo 35 que se passaram cerca de 30 anos. E aquela promessa que ele havia feito lá atrás, quando a coisa estava feia, quando a perseguição estava terrível, quando o medo se apossou do seu coração, quando ele não tinha perspectiva nenhuma de vida futura, de esperança para sua família e nada disso, e ele faz uma promessa: Senhor, se tu me levas até a minha terra, a terra que eu vou habitar, e me deres condições de chegar até lá, eu te darei 10% do que eu arrecadar. Eu farei isso. Eu nunca adorarei outros deuses. Eu nunca deixarei de te amar. Aquelas conversas que a gente tem quando a gente está emocionado, aquelas conversas que a gente fala para Deus quando a coisa está feia. E aí mais tarde a gente esquece, ele esqueceu.
Passaram-se 30 anos. Esse homem agora tem uma, uma exortação direta de Deus para a sua vida. Você vê, nosso Deus, ele tem uma paciência tremenda. Às vezes, quando Deus olha esse mundo e vê esse mundo do jeito que está, e alguma coisa, pode ter certeza, vai acontecer para que o rumo da história, mais uma vez estou dizendo isso, venha a ser aquele rumo que Deus queria para a história. E é interessante que alguns homens Deus vai usar para fazer isso acontecer, sejam crentes, sejam não crentes. Entenda isso, que os poderes desse mundo, eles são colocados por Deus. Alguns deles vão corrigir o povo de Deus, alguns deles vão levar o povo de Deus para o exílio, o deserto, como nós vimos já nas nossas conversas anteriores. Deus usa os poderes desse mundo, Deus vai usar homens e mulheres. Se ele não pode te usar, ele vai usar outra pessoa. Ele vai corrigir o rumo da história do jeito que ele quer. Ele é Deus. A gente precisa entender isso. E quando se faz uma promessa para Deus, é bom a gente cumprir. Nosso Deus não é homem para a gente ficar brincando com ele. A palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Portanto, ele nunca te pediu para fazer promessa. Mas uma vez que você faça, é bom cumpri-las. Olha o que ele está dizendo: levanta-te, sobe a Betel, o lugar aonde você disse, naquela pedrinha quando você estava dormindo, que você iria edificar. Betel significa a casa de Deus, um altar para o Senhor. Então, queridos, há momentos que a gente vai tomando algumas decisões importantes na nossa vida sem levarmos em consideração aquilo que Deus já havia dito para nós em alguns momentos interessantes. Então, eu queria te trazer aqui à mente algumas aplicações desse texto para você pensar. Deus espera que eu e você cumpramos os nossos votos. Quando se faz voto com Deus, é bom você cumpri-los. Olha o que ele diz em Eclesiastes 5, verso 2 a 5. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque da multidão de trabalhos vêm os sonhos, e da multidão de palavras a voz do tolo. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Você vê, é importante que a gente esteja seguro, porque Deus quer um caráter de pessoas que sabe o que quer e que tem a habilidade de levar outros consigo. Para que eu possa ser um líder para essa geração, eu preciso ter votos para com meu Deus que sejam cumpridos. A gente fez alguns votos. Por exemplo, você fez o voto do seu casamento. E agora você está vivendo num momento em que esse casamento pode ser que esteja estremecido com o isolamento social, com esse distanciamento social. Pode ser que algumas coisas estejam acontecendo aí, mas nós fizemos voto. Eu vou estar contigo até que a morte os separa, na alegria, na tristeza. E Deus estava presente quando você fez aquele voto. Deus sabia que você poderia até falhar, mas você estava contando com Ele. Você estava contando com o seu espírito para que esse voto que você tinha feito diante de várias testemunhas iria ser válido até que a morte os separe. A gente, por exemplo, fez o voto quando nos batizamos
que nós havíamos morrido para esse mundo e nascido para o Senhor. Essa simbologia de você entrar nas águas e sair, deixar aquelas cargas do velho homem para se tornar agora uma pessoa em transformação, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. É esse tipo de voto que a gente vai fazendo na vida e depois nos esquecemos. Nos esquecemos quando a bonança vem, nos esquecemos quando a felicidade é baseada nos valores desse mundo que tem a ver única e exclusivamente com o inesgotável desejo carnal que eu tenho dentro de mim e não com a felicidade que vem de dentro para fora, de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai esquecendo esses votos aqui. Deus quer que você cumpra, que você não fale, mas que você pratique aquilo que você crê. Então, esse é um ponto muito importante que Deus está fazendo Jacó se lembrar. Você vê, Jacó, no capítulo 35, depois de 30 anos de uma promessa não cumprida, ele está dizendo, ele está vivendo, deixando sua família adorar qualquer Deus, ele está vivendo num lugar onde as pessoas fazem o que querem, ele está vivendo, deixou a casa dele se comprometer com o mundo, e ele não está nem aí. Parece que as coisas se tornaram tão... Ah, não, Deus estava lá comigo, me ajudou, que legal, que legal. Deus é bom, Deus é bom. Parece que Deus não quer nada de nós, ao contrário, queridos. Deus espera que eu e você sejamos fiéis naquilo que Ele tem dado para nós e que tem dito para nós na sua palavra. Então, se nós cumprimos esses votos, aqui nós falamos de 2 votos, na próxima conversa que vamos ter sobre Deus, a gente vai continuar essa história de Jacó e vamos ver que Deus está esperando de nós muitos outros votos que nós fizemos e que numa pandemia como essa, eu e você vamos poder parar para analisar, refletir, reavaliar e fazer uma reestruturação de todo o nosso caráter baseado nos votos e na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio de alegria e Deus espera que eu e você cumpramos aqueles votos que fizemos diante da sua presença.